Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma honra hoje no nosso podcast, o irmão Sandro aqui. Todos conhecem ele, né? Ali da nossa igreja, ele é professor e mestre em teologia. E vai ser uma honra imensa, porque já tem um tempo que eu estava programando com ele para esse podcast aqui. E glória a Deus que chegou o dia, Deus preparou, né? Então ele tem muito conteúdo, né, Sandro? Muita coisa aí que vai agregar a mim, né? Porque eu gosto de conversar muito com ele, fazer muita pergunta, porque porque a gente aprende, né? E por isso que tem mestre na igreja, né, Sandro? Para ensinar, né? E aí, infelizmente, a gente vê que é pouco falado essa área dos mestres, né? Dentro da igreja. Isso. Embora acho que para mestre falta muito para mim, viu, Moína? Não, mas A por gente, todo mundo que tem e não é, título e não é que falsa Deus modéstia, dá, é sinceridade. assim, com toda humildade, né? E não só, não assim, parece assim, é só eu. Não, eu já vi várias pessoas comentando, o William, o Sandro. Então, quer dizer que eles, porque se os irmãos eles têm esse anseio de perguntar, é que eles sabem né, que vai agregar, tipo assim, eu vou falar com os irmãos, por que não fala? A gente sabe que tem muitos irmãos ali na igreja que tem muita bagagem, mas tem chamadas e chamadas, né, Sandro? Vocação, né? Vocação, e você me mostrou aquela biblioteca ali, eu sei que você se empenha, né, para isso, e é uma benção, irmão. Então a gente vai dar início aqui a nosso podcast com o irmão Sandro, né? E temas, a gente sabe que podcast é uma conversa assim, né, Sandro? A gente não tem um roteiro, não tem nada. A gente vai batendo um papo e vai saindo. Mas eu quero começar puxando ele para seitas e heresias, né? Que faz um tempo que eu quero escutar isso dele. E eu creio que vai ser uma mensagem muito forte de Deus, né? Que venha nos alertar, né, Sandro? Porque nos dias de hoje a gente tem que estar atento a isso, né? Verdade. Pra gente não estar desviando da palavra, né? Do verdadeiro evangelho, né? Amém? Irmão Sandro. Irmão William, eu até agradeço essa oportunidade para falar desse assunto que, infelizmente, pouco é falado na igreja, né? A gente às vezes fala tanto de missões, falam de preparação, de obreiro preparado, né, que maneja bem a palavra, mas a gente também percebe que, literalmente falando, quando nós falamos sobre seitas, heresias, nós vemos a dificuldade que a igreja tem para lidar com esses adeptos desses movimentos, como também a dificuldade que tem para recebê-los. Não é só para conversar com eles, né, para evangelizá-los, mas também para recebê-los. Eu até fiz questão aqui de procurar um texto aqui, que é em 1 Timóteo capítulo 4, o porquê que nós temos que frisar e conhecer bem sobre seitas heresias. Porque o que nos chama a atenção é que o próprio Jesus fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, que o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 4, que nos últimos dias o Espírito Santo diz que muitos se apostatarão da fé e darão ouvidos à doutrina de demônios. Então, o que me chama a atenção é que demônio também ensina. Tem muita gente que acha que demônio não ensina, né? E, biblicamente falando, eles ensinam, né? Tem ensinos, irmãos, como diz até certo pastor conhecido aí, que cheiram enxofre, né? De tão profundo que veio essa heresia, né? Que chegam a cheirar enxofre. Então, tem muitos ensinos heréticos que até acaba entrando nos nossos púlpitos e que acabam gerando, irmãos, problemas inclusive para a igreja. Então, quando nós falamos sobre seitas heresias, nós vamos adentrar em vários assuntos, sobre a preparação do obreiro, sobre missões urbanas, né? Então, é um assunto que pouco se é falado, mas é muito importante para a gente conversar. Interessante. Olha. E é aí é uma coisa, não é uma coisa curta de se explicar, né, Sandro? Né? Porque envolve muita coisa aí, né? Envolve, porque quando nós falamos sobre seitas, heresias, é óbvio que vai abranger várias modalidades, né? Tem muitos movimentos aí que até alguns parecem ter formato de igrejas evangélicas, igrejas sérias, mas agem como um movimento herético, né?
Eu posso falar aqui sem dor de causa, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil. Né? Aparentemente, quando você olha para ela, parece ser uma igreja séria, né? Mas ela tem vestimenta de igreja séria, mas age como um movimento herético, né? Você vai ver que, por exemplo, tem 2 institutos no Brasil que são bastante renomados na área de seitas e heresias, eles mesmos divergem sobre esse assunto quando fala da CCB, né? Por exemplo, o Instituto Cristão de Pesquisa, ele já chega a dizer que a Congregação Cristã do Brasil ela não é uma seita, mas é um movimento contraditório. Né? E já a CACP, que é um outro movimento de apologética, ela já bate com bastante clareza ali que a congregação ela é sim um movimento herético, é uma seita, porque eles têm toda a vestimenta de ser uma seita. Né? Então, quando nós falamos sobre seitas e heresias, envolve tanto ela, como a gente pode nominar aqui os Testemunhas de Jeová, o Adventismo do Sétimo Dia, né? E outros aí, como o mormonismo, o espiritismo e assim por diante. Né? Então, todos eles, cada um com a sua vestimenta, mas lá no seu fundo doutrinário, são movimentos heréticos. Né? Olha, puxa... E de onde iniciou, Sandro? A minha dúvida é o ponto de partida da ramificação da seita dentro do povo de Deus. Então, seria isso? Porque na verdade a gente precisa entender que quando nós falamos sobre seita, essa palavra ela é bíblica, né? Só que de início ela não tinha esse nome banalizado como temos hoje. Por exemplo, hoje nós chamamos de seita qualquer movimento que traz ensinos contrários à palavra de Deus. Normalmente uma seita, ela tem líderes humanos, né? Elas têm ensinos que contradizem a palavra de Deus, né? Por exemplo, o Testemunho de Jeová, tudo que a Bíblia fala assim, o Testemunho de Jeová fala não. Né? Por exemplo, a Trindade, nós dizemos sim, que existe, o Testemunho de Jeová fala que não. Por exemplo, nós acreditamos que o homem vai morar no céu, o Testemunho de Jeová fala que não. Fala que Jesus morreu numa cruz, o Testemunho de Jeová fala que não, morreu numa estaca. Né? Então você vai ver que tudo que o cristianismo diz sim, normalmente as seitas vão na outra contramão, dizem não. Entendi. Então lá no início, a seita ela já não tinha essa banalização. A seita, por exemplo, a própria igreja cristã lá no início, ela era chamada de seita. Né? A seita dos nazarenos. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer que ele fazia parte desse movimento ao qual muitos chamavam de seita, né? Então, aquilo que o homem banalizava de início, porque no começo eles tinham com essa intenção de pejorativa, só que os apóstolos eles aceitaram com bastante naturalidade esse nome. Só que eles bem sabiam também que naquela época, quando falava de seita, não era só precisamente a seita dos nazarenos. Todos os movimentos que existiam, por exemplo, todas as seitas dentro do judaísmo eram chamados assim de seita, né? Os fariseus, os saduceus, os essênios, embora a Bíblia não cite nada sobre os essênios, né? Mas a gente sabe que todos eles, dentro do judaísmo, eram chamados de seita. Agora, só que eles não tinham essa forma banalizada no ensino teológico. Agora, hoje sim, toda seita, nós chamamos de seita, aquele movimento que contradiz a palavra de Deus. Né? E muitas vezes essas seitas, elas têm um líder humano, ao qual eles prestam conta, ao qual domina sobre o todo, né? Que é o grupo, né? Entendi. Oi, interessante. Então eles já eram uma seita na época? É isso. O próprio cristianismo, de início, ele era chamado de seita, né? Tem até um texto aqui que o apóstolo Paulo, ele cita aqui. Pode estar lendo? Pode. Por exemplo, irmão William, aqui em Atos capítulo 24, versículo 5, você vai ver que a igreja era chamada de seita, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo fala aqui, ó, temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, e por todo o mundo é o principal defensor da seita dos nazarenos, né? Depois o próprio apóstolo Paulo fala aqui no versículo 14, que ele fala assim, ó, mas confesso-te que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirva ao Deus dos nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então lá no início você vai ver que a igreja
também levava esse nome banalizado de seita. Só que não é como nos dias de hoje. Hoje nós percebemos que, teologicamente falando, seita é qualquer movimento que vai na contramão do que a Bíblia diz, né? E é aquilo que nós já recitamos aqui, que normalmente as seitas elas têm um líder humano. Então, em cima desse líder humano, é esse líder ou um grupo, né? Por exemplo, o Testemunho de Jeová tem um grupo chamado Corpo Governante. É eles que dão as diretrizes para a religião, né? Não é à toa que uma hora a religião ensina uma coisa, amanhã muda, uma luz acende, outra luz apaga. E é assim que é visto dentro da denominação. Por exemplo, o Adventismo do Sétimo Dia, eles são totalmente doutrinados nos ensinos da Ellen White. Então, é por isso que, às vezes, é um grupo de pessoas que dominam uma organização, ou pode ser uma pessoa simplesmente falando, né? Então, uma seita, para mim também e para o pessoal que está nos assistindo, uma seita, ela é criada por um homem, aí é denominado seita, quando ela é criada, ou é quando aí é distorcida a palavra de Deus, seria isso, Sandro? É que, na verdade, a seita é qualquer movimento que contradiz a palavra de Deus. Não é porque é um homem. Entendi. Entendeu? Por exemplo, porque tem pessoas que a gente sabe que foram homens de Deus dentro da história e que levantaram grandes religiões, grandes igrejas, que, por exemplo, a própria Assembleia de Deus, né, Daniel Berg e Gunnar Wigren, foram duas pessoas que outrora eram batistas e vieram em missões aqui para Belém do Pará. Mas não significa porque era um ou dois, mas o que significa a mensagem que eles estão trazendo. Se essa mensagem contradiz a palavra, irmãos, sim, se torna um movimento herético. Por exemplo, tem denominações que elas até começam parecendo ser uma igreja, mas depois vão se afastando dos ensinos a tal ponto de virar um movimento herético. Por exemplo, não sei se o senhor já ouviu falar, a igreja Betesda, né? Tinha uma igreja era a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Betesda. Já ouvi isso. Daí o que acontece? Com o tempo, né, o líder dela, chamado Ricardo Gondim, pastor Ricardo Gondim, o que ele fez? Ele foi mudando, alterando alguns dos seus ensinos e depois ele foi até alterando o nome da própria denominação. Né? A denominação deixou de ser Igreja Evangélica para ser Igreja Assembleia de Deus Betesda. Depois tirou também uma Assembleia de Deus, depois virou Igreja Betesda. Olha. Então, não é precisamente só por causa do nome. Mas o que nós estamos colocando aqui é porque o próprio ensino ele vai se alterando e a própria pessoa vai se sentindo desconfortável, né? Vai se sentindo desconfortável de estar naquele meio e vai alterando o nome para dizer que não faz mais parte daquele meio. Entendeu? Os próprios Testemunhos de Jeová, eles também de início, eles eram parecidos com uma igreja evangélica, né? Os Testemunhos de Jeová, outrora, estudantes internacionais da Bíblia, isso eu estou falando de 1874, né? Até o início de 1900, eles tinham um comportamento totalmente cristão, embora eles tinham algumas coisas que se separavam do verdadeiro cristianismo. Tanto é que eles chamavam seus templos de igreja, eles pararam de adotar esse nome de igreja por volta de 1950. Né? Tinha um nome de igreja. De igreja. Os salões do reino não eram salões do reino, eram igrejas. Né? Só que daí eles foram lá e alteraram. Depois, até 1936, os Testemunhos de Jeová adoravam Jesus. Desculpa, até 1956, eles adoravam Jesus Cristo. E o que eles fizeram? Tiraram a adoração de Jesus do cenário. Tanto é que eu tenho várias publicações aí que confirmam isso, que eles foram fazendo isso paulatinamente. É óbvio que eles tentam dar um fundo de verdade para o que eles estão ensinando. Né? Eles falam que, baseado lá em João 14, 28, que Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Então não é nada mais do que justo oferecer mais adoração a Jeová do que ao próprio Jesus. Então o que acontece? Eles vão tirando aquilo que Jesus tem por direito, porque ele é Deus. Ele tem esse atributo divino, então é por mérito, né? Ele é o criador de tudo que existe, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, os primeiros Testemunhos de Jeová, para você ter uma ideia, até 1936 eles ensinavam que Jesus morreu numa cruz. Então, eles foram se afastando aos poucos.
Então hoje quando você conversa com muitos testemunhos de Jeová, tem muitos deles que não conhecem nem mesmo a história da sua própria religião. Né? Por quê? Porque conforme eles vão alterando seus ensinos, eles vão substituindo as publicações. Então aquelas publicações vão ficando velhas e vão trazendo as novas com os novos ensinos. Então se a pessoa ela não guardou as publicações, aquilo fica no esquecimento, ninguém lembra mais. Ô Sandro, uma coisa que eu notei neles, que eles não falavam Deus, porque eles falavam que tinha muitos deuses, era sempre a palavra Jeová. Meu irmão, ele é testemunha de Jeová, com a minha cunhada, e agora eles criaram o hábito de falar Deus. Ué, será que teve mais uma mudança? É que, na verdade, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses movimentos heréticos, porque o movimento herético, quando os seus membros, eles querem evangelizar, principalmente um cristão, você vai ver eles falar muito parecido com nós, né? Eles se adaptam. Não é à toa que se você pegar qualquer... livro de estudo de seitas heresias, tinha até uns livros antigos que eles faziam o desenho do camaleão, né? Porque o camaleão, dependendo do lugar, ele se adaptava na cor, mudava a cor. E isso é perfeito, irmãos, é uma tipologia perfeita do que é um movimento herético. Para evangelizar um cristão, é muito comum eles falar o linguajar do cristão. Por exemplo, se você conversar com o Mormon, não sei se você está acompanhando, mas eles estão fazendo até agora programa evangelístico de domingo na televisão. Eles têm um programa lá, acho que 4 horas da tarde. Não era não é muito do feitio deles. E quando você vê a propaganda deles, irmão, você fala que é evangélico. Jesus fala lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e tal. Só que na verdade nós sabemos que o Jesus dos mormons é um outro Jesus. Né? É aquilo que Paulo falou ali, bem claro, ali em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, quando ele fala assim, se alguém vos pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, irmãos, se vocês receberem, vocês não vão sofrer por acaso. Né? Porque, irmãos, existem, sim, a Bíblia fala de um outro Jesus que não é o Jesus bíblico, né? Eu, por exemplo, aqui, eu vou citar aqui esse texto de 2 Coríntios 11, 14, 11, 4, que Paulo fala assim, porque se alguém vos pregar-vos um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que nós não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão vocês vão sofrer. Por quê, irmãos? Porque literalmente falando, existe sim um outro Jesus. O Jesus dos mormons não é o Jesus da Bíblia. O Jesus dos mormons, literalmente falando, é o Jesus Cristo dos santos. Por quê, irmãos? Porque do Nazareno ele está longe. Por exemplo, o Jesus dos mormons, ele segundo o próprio os mormons ensinam, ele foi casado, ele teve filhos, entendeu? Então, ele não foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado por relação sexual. Então, quando nós vemos as heresias que as seitas elas ensinam, irmãos, diretamente aflige o evangelho que foi ensinado pelos apóstolos e pela igreja, né? Irmãos, você ferir o nascimento sobrenatural de Jesus, irmãos, é ferir a Bíblia quase que toda. Por quê? Porque quando nós olhamos sobre o nascimento sobrenatural de Jesus, foi profetizado pelos apóstolos. Por exemplo, lá em Isaías 7,14, o próprio Isaías ele falou que a virgem daria à luz a um filho. Irmãos, na história só teve uma virgem que deu à luz a um filho. Isso. Só teve uma. Agora, quando aparece um evangelho dizendo que não foi por concepção sobrenatural, mas foi relação de Adão com Maria, ou Elohim com Maria, porque na visão mormon, esse Adão, uma hora ele toma a visão de Elohim, outra hora ele é o Adão, né? Então, você vai ver a salada que é essa denominação. Ô Sandro, e por que assim, ou eles têm uma lábia muito grande, ou porque assim, eles pescam de uma maneira assim, porque pelo que eu fiquei sabendo, que na Europa, né, o Islã, ele está crescendo e o cristianismo diminuindo. Dentro do islamismo, nós precisamos compreender que hoje o cristianismo, irmãos, ele já passou pela sua efervência e hoje ele está ficando um cristianismo mais light. Então ele está perdendo um pouco a identidade
daquilo que era o pentecostalismo lá nos seus primórdios, né? O pentecostalismo ele sempre surgiu com aquela força de evangelizar, de Bíblia, de poder de Deus. Então hoje nós estamos voltando a ser mais ou menos o que foi as igrejas tradicionais lá nos seus primórdios. Eles avivaram e depois foi esfriando até virar o que é hoje as igrejas evangélicas históricas hoje. Então parece que está ficando mais nominal o nome evangélico e pouco prático. Pouco prático. Então quando nós falamos sobre o Islã, por exemplo, o islamismo, ele cresce por alguns fatores. Primeiro, porque o Islã ele trabalha com bastante força o evangelismo deles. Quando nós falamos de evangelismo, não é o evangelismo como o cristianismo faz, né? Por decisão voluntária, né? A pessoa aceita por vontade própria, por necessidade. Não, dentro do Islã existe uma força, uma obrigação para aceitar. Não é à toa, não sei se você já viu alguns dados geográficos de alguns países lá do Oriente, quando fala do Islã, você vai ver lá que é muito normal você olhar lá nos dados deles lá, que 98,8%, 99,1% da população é muçulmana. Irmãos, isso não é natural. Não é natural. Por que não é natural? Porque nós bem sabemos que o Islã, nesses países, eles não aceitam outras denominações. É muito comum o Islã, nesses países, eles criarem leis que dificultam a sobrevivência de outras religiões. Por exemplo, nesses países muçulmanos, normalmente esses países que levam o nome República Islâmica do Afeganistão, República Islâmica do Paquistão, são denominações que, literalmente falando, eles vivem o Alcorão. E dentro dessas leis, existe uma lei chamada Sharia. O que é essa lei chamada Sharia? Que toda religião que for pregada, que não é o Islã, é blasfêmia ao Islã, pena de morte. Então o que acontece? As pessoas têm muito medo de largar o Islã e aceitar outra denominação. Por quê? Porque vão morrer. Então é muito comum esses países dar como pena por deserção da religião a pena de morte. Então, é por isso que eles fazem essa pressão sobre essas pessoas. Nós percebemos que, por exemplo, no Brasil, em alguns países aqui da América Latina, o Islã está crescendo também, mas é mais por desconhecimento do povo. É mais por desconhecimento. Tem muita gente que está aceitando o Islã sem perceber que, na verdade, o risco que é você participar dessa religião islâmica. Por exemplo, tem muitas mulheres casando com muçulmanos, tendo filho, né, brasileiras tendo filho com muçulmanos, né? E enquanto ele está aqui no Brasil, sem problema. Só que o dia que ele resolver ir para o seu país e ela acompanhá-lo, aí ela vai ver a dificuldade que é você ser marido de um muçulmano num país muçulmano. Porque lá as leis, literalmente falando, tratam as mulheres como objeto. Então as mulheres, elas não têm voz. Tanto é que vira e mexe, você vai ver algum caso de reportagem aí, brasileiras tentando repatriar seus filhos, que não conseguem, por quê? Porque as leis desses países dão a causa para o marido, porque muitas vezes as leis, elas já são feitas, criadas dentro do Alcorão. Então, dificultam muito. Então, esses países, tem muita gente aqui na América Latina e em outros países, aderindo ao Islã, mais por desconhecimento. Tanto é que outro dia, eu estava vendo um sheik aqui no Brasil comentando, ele falando, justamente quando aconteceu os atentados terroristas em alguns territórios aí da Europa, eles estavam falando, não, o Islã não ensina isso, o Islã ensina o amor, ensina a paz. Irmãos, e quem conhece o Alcorão sabe que não é isso, não. Quando você lê o Alcorão, você percebe que, literalmente falando, Maomé, ele conclama o povo a lutar contra o povo do livro, a degolar cristão, né? Então tem muitos textos dentro do Alcorão que confirmam isso aí, que eles ensinam a combater o cristianismo. Enquanto o cristianismo ensina a evangelizar e entrar na forma do evangelismo, da persuasão, o Islã não, é na força da espada. Então é por isso que eles conseguem ter um crescimento muito maior do que o cristianismo tem. Entendi. Interessante.
Puxa, legal. Então quer dizer que é tipo assim, o amor ele vem tipo para mascarar, Para para não mascarar. assustar. Entendeu? Entendi. Até porque, irmão, se um sheik muçulmano chegar aqui pregando do jeito que eles pregam lá no Oriente, aqui na América Latina, eles não vão ter a adesão ao movimento, Sim, né? Normalmente o latino ele é muito emotivo, né? Ele vai muito pelo coração, Sim, né? Então ele vai ter essa dificuldade de aceitar. Não é à toa, irmãos, que isso que acontece lá no Islã para eles é normal. Né? Você vai ver lá todo dia guerra de xiita com sunita, nós estamos falando de guerra entre eles mesmo, né? Porque, não sei se você conhece, mas dentro do Islã existem duas classes teológicas, né, do islamismo, que são os xiita e os sunita. Tá, já ouvi falar. Para você entender uma classe e outra, os sunitas são mais ou menos os católicos aqui para nós. Por quê? Porque eles acreditam no Alcorão e acreditam também na Suná, que é uma tradição islâmica, né? Que conta sobre o Alá, sobre as pessoas que substituíram Alá, né? Já os xiita, eles são mais ou menos os protestantes, só que só acreditam no Alcorão. Eles não acreditam na tradição. Então é por isso que você vai ver que entre eles mesmo há essa guerra entre eles. Entendi. Por exemplo, Osama Bin Laden era sunita. Ele era sunita. Né? Então você vai ver que quando fala com xiita é diferente. O Iraque é um país sunita. O Irã é um país xiita. Não é à toa que você via guerra entre eles direto nos anos 80. Né? Porque não é o fato só de você ser islâmico, não. Você vai ver que entre eles mesmo existem muita rixa, né? Muita, verdade. Agora, quando essas rixas envolvem com o cristianismo, eles chamam de jihad, né? A jihad islâmica, que é guerra santa, né? Essa palavra jihad significa guerra em árabe, né? Guerra santa, né? Interessante. Ô Sandro, então mesmo no meio dessas denominações, existem ramificações. Por exemplo, você acabou de citar aí o Islã. E na maçonaria, pelo que eu estudei, pelo que eu vi também, eu lia lá e estava lá. Por exemplo, a maçonaria é a... Como é que é? Eu vendo o vídeo de um maçom, ele estava explicando assim, é mais ou menos nós pentecostais. Tem os pentecostais e os tradicionais, né? Que são sensacionalistas, né? Que não acreditam nos dons nos dias de hoje e tal. Os sensacionalistas não acreditam nos dons, né? Isso. A maçonaria também. Tem dentro da maçonaria tem suas ramificações também. Que tem a maçonaria da Escócia, né? Que é a franco-maçonaria. Tem o rito de York, né? Isso. Então, você entra ali, eles são meio divididos. Por exemplo, o pai da maçonaria, deixa eu ver se eu vou esquecer o nome dele de novo aqui. Albert Pike. Ele era de uma classe que ele escreveu aquele livro Dogmas, como é que é? Dogmas, puxa, não vem o nome aqui. O livro dele, muito, muito conhecido. Que lá ele explica que ela é uma religião luciferiana. Que o Deus que eles pregam ali, o Gadu, muito conhecido como o grande arquiteto do universo, todo mundo entende como Deus, né? Ele diz que é o próprio Lúcifer. Só que tem entidades da maçonaria que já não crê na linha de pensamento dele. Ele foi um grande maçom, né? Então, até dentro dessas seitas, tem as suas ramificações, né, Sandro? É que, na verdade, a maçonaria, ela não é tão aberta para nós, né? A maçonaria, como ela é uma religião, dentro da teologia, ela é denominada de religiões secretas, porque é dominada de religiões secretas aquelas religiões que não estão de porta aberta. Entendi. Por exemplo, se você for numa missa num domingo, você vai achar uma igreja aberta. Se você for num culto, você vai ver um culto aberto. Já a maçonaria, ela não é uma religião aberta para todos. Né? Normalmente só vão ser maçom quem for convidado. Eles têm que sentir uma confiança muito grande em você. Sim. Normalmente essas pessoas são elitizadas, né? Normalmente são homens. Né? Os próprios maçons, eles também criaram dentro do seu aparato teológico, se eu posso dizer isso, né?
que a pessoa tem que acreditar em Deus. Isso. Então, se não tiver uma religião... Se não tiver, eles têm dificuldade. Porque de início, né, eu acredito que a maioria não saiba, quem vai estar ouvindo, mas os templos maçons são chamados de lojas, né? Lojas. Porque quando eles surgiram foi justamente com um aparato meio comercial. Porque quando a maçonaria ela surgiu, ela tinha um sentido um pouco de ser uma agremiação, né? Tanto é que por isso que surgiu com pessoas elitizadas. Lá na França, a própria palavra maçom significa pedreiros, mas não é bem precisamente pedreiros como nós entendemos. Nós estamos falando, para aquela época, como se fosse hoje de arquitetos. Eram pessoas cultas, eram pessoas que tinham grande conhecimento, viajavam vários lugares, então tinha acesso livre. Então, quando nós falamos dos maçons, eles não estamos falando de povo classe baixa, estamos falando de uma classe alta. Então, quando surgiu, eles tinham essa finalidade mais comercial. Então, não era tão religiosa. Só que depois acabou virando um pouco de ecumenismo e em alguns lugares na maçonaria, por exemplo, até o rito de York, ele acaba virando um pouco meio macabro. Por isso que nós colocamos aqui, tem alguns que até adotam Lúcifer nas suas adorações, nos seus pactos que são secretos, que não é aberto para todos. Eu coloquei Lúcifer entre aspas aqui, irmãos, porque eu quero fazer até aqui uma brecha de lacuna aqui para a gente comentar, que na verdade a gente sabe que Lúcifer não é o nome do diabo. Sim, isso já foi... embora quase todo mundo que fala que o Lúcifer é o nome do diabo, mas Lúcifer não é nome do diabo. É verdade. Né? Tem que ficar bem frisado aqui, por quê? Porque esse nome Lúcifer só foi conhecido para nós depois que surgiu a Vulgata Latina. Isso eu estou falando no ano 400 já depois de Cristo. Se os irmãos pegar o texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ali, né, que está falando sobre a filha da alva, né, que muitos associaram a Lúcifer, você vai ver que esse texto ele não está literalmente falando do diabo. Né? É lógico que ali é uma tipologia, nós estamos colocando como tipologia. Mas quando nós falamos sobre a palavra Lúcifer, ela é abrangente, ela está falando da aurora. Tanto é que na Vulgata Latina tem muitos textos, irmãos, eu até tenho marcado aqui na minha Bíblia, tem muitos textos que aparecem que não tem nada a ver com o diabo, né? Por exemplo... É bom frisar isso, Sandro, que tem muita gente que ainda está com essa coisa na cabeça que, quer dizer, a gente ouve falar e não lê e não pesquisa se aquilo tem uma raiz verdadeira, né? Verdade. Né? Tanto é que se você olhar, o texto que eu citei aqui, Isaías 14, 12, ele fala assim, ó, como caísse do céu, ó estrela da manhã. Porque essa estrela da manhã, filha da alva, quando você traduz ela, traz a ideia no latim de Lúcifer, luz, né? Estrela da manhã, filha da alva. Então traz dentro da sua tradução essa palavra. Só que não significa, lógico que dentro desse contexto aqui nós entendemos sim que é o diabo, dentro do contexto, né? Embora o texto literalmente aqui está falando da Babilônia, não tem nada a ver com o diabo. Mas, por exemplo, se nós associarmos que o nome do diabo é Lúcifer, você vai ter um problema lá em 2 Pedro 1,19. Né? Por exemplo, esse texto de 2 Pedro 1,19 não está falando nada do diabo lá. E quando você vê lá na Vulgata Latina está falando Lúcifer. Né? Tanto é que eu tenho uma Vulgata aí, né? Aquilo não vai dar tempo da gente estar mostrando tudo, né? Mas em 2 Pedro 1,19, o texto ele fala assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Quando você olha lá na Vulgata Latina, eu convido quem estiver vendo a confirmar lá, você vai ver que está escrito Lúcifer lá. E Pedro não está falando nada de diabo aqui, está falando, irmãos, do nosso coração. Isso, é verdade. Né? Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, e às vezes eu fico assustado, porque a gente vê pastores renomados aí falando, né? Outro dia eu estava vendo na internet aí, aquele Rodrigo Silva, que é um arqueólogo. Isso, e né? falando... Ele fala que o diabo até deixou rastros de luz onde ele passava. Irmãos, ele deve ter achado isso nos escritos de Ellen White, porque na Bíblia você não acha. Isso. Ô Sandro, você sabe que essas pessoas, quando eles começam muito na mídia, esses caras, eles é muito inteligente.
Só que parece que dão uma empolgada e começa a falar umas coisas que não coincidem, que não bate, né? Eu acredito que é muita coisa por tradição, né, irmão Ian? Isso. Porque assim, infelizmente nós percebemos que até no nosso meio evangélico, muitos ensinos que são falados, muita coisa que se é falada, é mais por se ouvir, não é por se conferir, né? Por exemplo, há pouco tempo eu estava falando desse assunto numa escola, numa classe lá teológica com os irmãos. Eu falei assim, por exemplo, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela tenta achar um aparato bíblico para a sua teologia, né? E eles tentam achar em vários textos. Eles gostam daquele texto de João 10:10, que Jesus ele fala que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas ele veio para trazer vida e vida com abundância. Isso. Né? Eles vão lá e acham aquele texto. Eles gostam também daquele texto de Mateus 6:33. Só que é um texto, irmãos, que ele é citado, e inclusive no nosso meio, e citado errado. Citado errado. Sério? Sério. Por exemplo, você olha aquele texto de Mateus 6:33, a Bíblia fala assim, ó, persistir, pois, em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Daí muitos citam o contexto, e as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. E o texto não está falando de demais coisas. O texto está falando de todas estas coisas. Todas estas coisas. É como se Jesus tivesse Isso de um jeito direto. O que está dizendo ali? O que Jesus está dizendo ali? No seu ponto. Porque o que Jesus está citando ali, quando ele fala em todas estas coisas, é como se ele estivesse apontando para algo. Né? Isto, esta, aquilo, né? Este. Então é como se ele estivesse apontando para algo. Porque se os irmãos acompanhar, 2 versículos antes, que é Mateus 6:31, Jesus está falando de comida, bebida e vestimenta. Porque Jesus está falando assim, por que vocês estão preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, ou com o que é a vez de vestir, né? Então, eram as 3 coisas que Jesus estava falando. É óbvio, irmãos, que eu não quero limitar Deus aqui. Deus é o dono do ouro e da prata, e ele pode dar tudo que ele tentar de fazer. Só que o texto não diz isso. Usam esse versículo para... As demais coisas. Irmão, quando eu falo demais coisas, eu posso acrescentar aqui casa, barco, demais coisas. É demais coisas, bem explicado. E o texto não está falando demais coisas, é aquilo que eu falei aqui. Não é que eu estou limitando Deus. Deus, ele pode dar tudo, né? Mas vamos respeitar o texto bíblico, né? O texto bíblico não está falando demais, está falando de todas estas coisas. Irmão Sandro, eu queria te perguntar que lá no início você disse que as igrejas, hoje, as igrejas evangélicas, elas não abordam esse assunto sobre seitas e heresias, e elas também não estão preparadas para receber essas pessoas que vêm dessas seitas. E por quê? O que você quis dizer com isso? Eu quis dizer, quando eu falei que as igrejas não estão preparadas, irmãos, é porque assim, quando nós falamos sobre seitas e heresias, nós estamos falando também de um grupo de pessoas que não foram alcançados pelo Evangelho. Né? A gente às vezes acha que a única pessoa que não foi alcançada pelo Evangelho é o ateu, a pessoa que está longe lá da Bíblia, longe da igreja, longe de tudo. E na verdade tem muitas pessoas que até têm uma Bíblia dentro da sua religião, mas, irmãos, eles ainda são um grupo de pessoas que não foram alcançados pelo Evangelho. Por exemplo, você pega aí o Testemunho de Jeová. Como eu já disse, tudo que a Bíblia fala sim, eles falam não. Por exemplo, sobre Jesus. A Bíblia é muito clara em dizer que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. E os Testemunhos de Jeová continuam abordando a Jeová como o caminho para a salvação. E quando você vê um Testemunho de Jeová falando de Jesus, irmãos, não é porque ele está querendo, porque ele mudou, porque ele realmente crê naquilo. É porque, na verdade, ele está querendo ludibriar com quem ele está conversando. Porque, irmãos, como ex-testemunha de Jeová que fui, eu posso dizer com bastante clareza, o corpo governante, que é os líderes dos testemunhos de Jeová, que são os atuais profetas de Jeová, da atualidade para os testemunhos de Jeová, tem muito mais importância do que Jesus dentro da organização. Olha só. Né? Não é à toa. Eles têm eles como um Deus na terra. Tem, tanto é que se você falar de um ungido para um testemunho de Jeová,
né, porque esse corpo governante são denominados os ungidos dos testemunhos de Jeová. E né? onde está esse corpo governante? Então, esse líder dessa organização, hoje eles dirigem a organização lá dos Estados Unidos, lá de Brooklyn, lá em Nova York. É lá que eles dirigem a organização no mundo inteiro. No Brasil, eles têm um núcleo aqui em Cesário Lange, em Tatuí. É aqui de Tatuí que eles fabricam as publicações, que eles traduzem e abastecem o território nacional. Só que essa organização, ela recebe diretriz de lá. Tudo que vem é de lá. Sai lá primeiro e abastece o mundo inteiro. Então, se você pegar, por exemplo, os primeiros testemunhos de Jeová adoravam Jesus. Se você pegar lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6, nas primeiras Bíblias dos testemunhos de Jeová, Jesus era adorado. Tanto é que eu tenho uma Bíblia deles aí, a tradução do Novo Mundo, mas na época que era uma Bíblia da capa verde. Se você pegar ela lá em Hebreus 1,6, você vai ver que Jesus era adorado, né? A palavra proskineo, no grego, eles colocaram como adoração. Depois, irmãos, lá em 1980 e pouquinho, 84, quando eles fizeram uma atualização da tradução do Novo Mundo, eles foram lá e alteraram a palavra. A palavra proskineo já não era mais adoração, agora era prestação de homenagem. Engraçado que quando você aborda um testemunho de Jeová para falar sobre esse assunto, ele vai falar, não, irmão, prestação de homenagem e adoração é a mesma coisa. Eu falo assim, então peraí, se é a mesma coisa, então você adora Jesus? Você vai ver que ele vai ficar com o pé atrás de falar. Ele fala, não, nós amamos Jesus, nós amamos. Mas daí você tem que ser bem categórico. Não estou falando de amar, estou falando de adorar. Você adora Jesus, você vai ver que ele vai pôr o pé para trás e vai falar que não, que eles não adoram Jesus. Então, já os primeiros, eles adoravam. Existem inúmeras publicações, né, em posts de ex-testemunho de Jeová. Existem muitos grupos no Facebook, né, de ex-testemunho de Jeová que abordam esse assunto. Então, você vai ver, por exemplo, até no YouTube, né, tem um pastor Edson Reis, você coloca lá, tem um canal, tem também um pastor chamado Fernando Galli, que também é ex-testemunho de Jeová. Tem muitos aí, irmãos. Graças a Deus, tem muitas pessoas que estão abrindo o olho para essa organização, estão ajudando nessa obra missionária também dos sectários, né? Interessante. Ô Sandro, e você? Qual foi o ponto de partida que você falou, peraí, tem coisa errada aqui, que você nasceu praticamente naquela seita, né? E como que foi o ponto de partida que deu o ponto de interrogação em você? Na verdade, eu tive contato com o Testemunho de Jeová desde jovem, porque minha mãe era estudante da Bíblia, né? Então minha mãe permitiu que o Testemunho de Jeová entrasse dentro do nosso lar e eu comecei a estudar a Bíblia com eles, né? Só que por muitos anos eu estudava e eu não tinha muito... Eu estudava, mas não levava a sério, né? Mas eu tinha aquele temor, tanto é que, irmão, quando você via as publicações do Testemunho de Jeová, você via aqueles desenhos, né, da fera, do paraíso. Chama, aguça, né? Não tem como, sua mente parece que fica fértil, começa a produzir realmente temor. Então, tanto é que várias vezes quando eu falava de morrer, eu tinha um medo de morrer e não ser salvo, né, não participar do paraíso na terra, então era terrível, eu tinha, né? Só que isso por algum tempo. Depois eu decidi me associar de vez, fui batizado, tive cargos dentro da organização, né? E eu fui até um testemunho bastante dedicado. Tanto é que esse mesmo zelo de debater essas coisas eu era como testemunho de Jeová, né? Tanto é que conforme eu fui debatendo, fui vendo algumas pessoas, lógico que algumas pessoas nós tínhamos facilidade de evangelizar, mas outras a gente tinha algum grau de dificuldade e alguma palavra sempre martirizava a gente, né? Por exemplo, em certa ocasião, eu me recordo que eu debatendo a Bíblia com um irmão da Igreja Batista, ele falou muito sobre o inferno, né? E ele usou muitos textos na Bíblia que falam sobre choro e ranger de dentes. E ele falava, irmão, se a pessoa está dormindo, como o Testemunho de Jeová ensina, me explique esse texto. E eu via muita dificuldade de explicar esse texto. É sério, muita dificuldade de explicar. Eu falava, porque choro e ranger de dentes para quem está dormindo é difícil, né? Então, isso, lógico que colaborou, mas não foi fundamental. Eu acredito que o que concretizou mesmo a minha saída da organização e esse pé para vir
a se tornar cristão, realmente um cristão, né, como sou hoje, foi quando eu descobri que eles mexeram na Bíblia, né? Mexer na Bíblia, irmãos, é mexer no cerne daquilo que nós acreditamos. Sim. A Bíblia fala lá em Apocalipse 22, versículo 20 em diante, que aquele que tirar ou acrescentar alguma palavra nesse livro aqui da vida, ele já perdeu o quinhão dele. Né? E o texto bíblico fala que, né, todas as pragas que estão contidas nesse livro vão ser lançadas sobre essa pessoa. Irmãos, eu tinha um temor terrível. Quando eu descobri que eles mexeram na Bíblia, para mim foi o estopim. E não é à toa, irmãos, que há pouco tempo, agora em 2015, os Testemunhos de Jeová voltaram a mexer na Bíblia de novo. Se você pegar a Nova Tradução do Novo Mundo, você vai ver lá em Marcos capítulo 16, versículo do 9 ao 20, que não se encontra mais na Bíblia deles. Daí, interessante é que eles colocam lá em asterisco, falando assim que aquele texto não aparece nos manuscritos mais antigos, né? Se você conversar com alguns Testemunhos de Jeová, eles até falam, não, esse texto não está nos originais. Só que, irmãos, o que é original? Não existe mais o manuscrito original da Bíblia. É verdade. O que nós temos são cópias de cópias. Cópias de cópias. Existem hoje cerca de 5.000 a 6.000 manuscritos da Bíblia, né? Mas nenhum deles são originais. Só tem um manuscrito que está bem perto do original, que é um manuscrito chamado John Highlanders, né? Quem escreveu esse manuscrito, escreveu olhando para o original. Olha só. Porque ele é datado do ano 125 depois de Cristo, né? Ele é um pedacinho do Evangelho de João, João 18, do 35 ao... do 31 ao 36, ali 37, são alguns versículos que só tem nele, né? E esse manuscrito, quem escreveu olhando para o original. Só que são alguns versículos, né? Então, o próprio teste do carbono 14, que é um teste químico que eles fazem com reagentes químicos para datar o manuscrito, confirmou que esse manuscrito é do ano 125. Olha, né? Só. Então, ele é o único manuscrito mais perto do original, mas não é original. Não existem manuscritos originais. Né? Tanto é que todas as seitas têm muito essa falácia de querer cutucar ou querer dizer que a Bíblia foi modificada, porque nos original não está assim, tá assim, mas não existe originais. Não existe. Né? Não é à toa que hoje existem os manuscritos, os melhores manuscritos. Né? Por exemplo, tem muitos que usam um manuscrito Nestlé Allende, tem outros que usam um códice que é do Egito. É o sinaítico? Sinaíticos, né? Códices sinaíticos. Tem o próprio manuscrito Vaticanos. Né? Tem alguns manuscritos aí, Chester Beat, né? Tem alguns manuscritos que são utilizados, mas nenhum deles são originais. Né? Todos eles são cópias e cópias. Né? Se você pegar a data deles lá pelo carbono 14, dá século 3, século 4, dá sempre por volta desse... Ô Sandro, isso, agora então uma pergunta em cima disso, por que a nossa Bíblia que chegou na nossa mão, ela está completinha? Onde chegaram a completar ela de uma verdade tão absoluta, sendo que esses códices, assim, por exemplo, é claro que eles vão pegar verdades de cada códice, de cada manuscrito. Então, se está tudo desalinhado, como que ficou tão alinhado a Bíblia? É porque, na verdade, assim, por exemplo, nós utilizamos a Almeida Corrigida, né? Almeida Corrigida, revisada e corrigida. Essa Almeida revisada e corrigida, ela se utilizou de um texto chamado texto bizantino, né? Que era o textos receptos, que era o texto lá, que foi Erasmo de Roterdã que redigiu esse texto. Só que assim, quando nós conferimos esse texto com alguns textos, existem algumas variantes, mas não são variantes a tal ponto de mudar o texto, né? Por exemplo, tem um texto lá em 2 Crônicas 26, versículo 2 ao versículo 3, se não me falha a memória, que fala assim que o rei Uzias reinou com 52 anos. Né? Na Almeida Corrigida fala que reinou com 55. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a NVI, fala que foi 52. Daí você fala assim, qual tá certa? Não tem como, porque o que acontece? Como o nome já disse, era um manuscrito, escritos de mão, né? Então, muitas vezes, o escriba, a pessoa que estava lá redigindo o texto por mão, né, o amanuense, ele ia escrever, muitas vezes ele escrevia um 2 que parecia um 5, quem ia traduzir mais lá na frente. Tinha muitos manuscritos que eles só eram recopiados bem depois, não era... Vamos colocar aqui,
em tempo rápido. Então, nós estamos falando aqui de décadas. Um manuscrito era feito hoje, só que aquele manuscrito ficava rodando na mão de várias pessoas. Então, quando ele ia ser recopiado lá na frente, tinha muitas palavras que já estavam apagadas, pelo contato com a mão, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela ia recopiar, às vezes alguma palavra que ela entendia de uma forma e, na verdade, não era aquilo que ela entendeu. Ele ia lá e copiava. Então, faltava sempre alguma coisa, né? Então, havia essas divergências, só que essas divergências não são discrepantes. Entendi. Então, a essência do texto está lá. Por exemplo, tá tudo... o mesmo rei Uzias que está lá na NVI, está na revisada e corrigida, está lá a história é a mesma. Então mudou algumas coisinhas que você percebe que realmente são erros insignificantes da Bíblia, né? Mesmo um manuscrito que foi achado lá em uma região, outro achado em outro, quando vai haver, há uma harmonia entre eles. Harmonia. Então vê que aquilo ali tem a base, a verdade está ali, porque está ali pertinho, juntinho, né? Não mudou a essência, né? Tanto é que hoje, se você observar, as seitas, elas são literalmente inimigos da Bíblia. Por exemplo, como eu já disse para o irmão aqui, que, por exemplo, o Testemunho de Jeová, toda vez que eles atualizam uma Bíblia, são textos que eles tiram. Eles, ou modificam, né? Tem muitos textos que eles estão tirando. Por exemplo, eles tiraram agora Marcos 16, do 9 ao 20. Por que eles tiraram justamente esse texto? Irmãos, o Testemunho de Jeová não fala em língua nem expulsa demônio. Né? E o texto lá em Marcos 16, do 15 em diante, Jesus fala para ir pregar o evangelho em todo mundo e depois ele diz que os sinais seguirão os que crerem. Né? Em meu nome vocês vão expulsar demônio, falarão novas línguas. Irmão, se o Testemunho de Jeová não fala em língua, para que eles querem esse texto? Então eles vão lá, criticam o texto, falam que o texto não está nos original, só que na verdade, irmãos, não existe nem original. Só que existem muitos textos, manuscritos paralelos, que confirmam a autenticidade desse texto. Esse texto de Marcos 16. Por exemplo, tem um manuscrito chamado manuscrito washingtoniano, né? Que confirma, ele está lá nesse texto lá. Né? Os próprios pais da igreja, né? Hipólito, ele escreveu uma obra chamada Diatessarão. E nessa obra, ele cita esse texto. Então eu estou falando isso no 2º para o 3º século. Já se encontrava esse texto lá. Então, o que as seitas fazem? Elas vão lá e atacam a Bíblia. Né? Por exemplo, os Mormons, eles usam a Bíblia no que convém a eles. Quando não convém, eles atacam. Falam que a Bíblia foi mexida, foi modificada. Tanto é que eles, no livro dos Mormons dele, eles chegam a dizer que a Bíblia ela foi alterada quando ela estava em posse da Igreja Católica. Né? Fala que a Igreja Católica alterou a Bíblia, né? Algumas palavras foram suprimidas da Bíblia, né? Que na visão deles alteradas, tiradas, né? Por quê, irmãos? Porque, como eu já disse para o irmão, o Jesus deles é muito diferente do Jesus da Bíblia, né? É Jesus casado, teve filhos, né? Tanto é que eles chegam a dizer que Maria Madalena foi uma das suas esposas, que lá em Caná da Galileia, lá em João 2, Jesus não tinha sido convidado, ali era o próprio casamento dele, né? Então você vai ver que eles têm muitas discrepâncias que, irmãos, que literalmente falando, vai na contramão do que a Bíblia ensina, né?